Opa, fala aí, meu nome é Luiz. Por que que o meu armário tá aparecendo aqui? Por quê? Porque eu mudei um pouco a posição das coisas. Por quê? Por causa disso aqui. Olha essa luz. Como é que vocês querem que eu grave vídeo com a luz do sol desse jeito? Meu amigo, eu não tenho nada pra tampar aquilo. Eu tô ferrado. Ainda assim, eu vim aqui gravar um vídeo para vocês, que é sobre os atuais acontecimentos do último mês. Então, bem-vindos ao Estúdio Cômico, jornal com opinião do Luiz. Muito prazer, eu sou o Luiz. Opa, falei, porque eu esqueci de falar isso no começo do vídeo. Por quê? Porque eu tinha que começar o vídeo reclamando do sol, porque o sol é uma bosta. E meu olho direito tá uma porcaria também. Então, se eu fechar o olho por um tempo assim, espero que vocês não achem estranho. Se eu ficar com a mão na frente do olho, principalmente. Por quê? Porque tá queimando muito. Então, bora começar com uma das notícias mais felizes do dia de hoje. Eu esqueci de colocar para traduzir. Muito obrigado. World News. Muito obrigado, World News, por dar essa notícia. Foi atualizado no dia 3 de abril de 2025. Rio de Janeiro. O presidente do Brasil, Luiz Inácio da Silva, uma vez chamado de o mais popular político na Terra pelo presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, pelo ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, esses tempos are long gone. Como assim esses tempos foram longos? Esses tempos longos acabaram. Esses tempos já acabaram há muito tempo. Bem, eu tô lendo tudo em inglês e traduzindo diretamente para vocês. Então eu agradeço o método BWay. Eu não vou receber dinheiro do método BWay. Por que que eu tô fazendo propaganda? De qualquer forma, no passar desses 4 anos, Lula aprovou o nível de aprovamento do Lula caiu níveis nunca vistos antes em nenhuma das 3 administrações, dos 3 governos, tipo assim, Bolsonaro, Lula, Haddad, vocês entenderam. Eu tô lendo isso aqui direto do inglês, eu estou traduzindo diretamente para vocês. Tipo assim, se sair ruim é porque eu realmente estou traduzindo para vocês ao vivo, traduzido ao vivo da boca de um idiota. Ai, Deus, por que eu falei da boca de um idiota? Aí eu perco toda a credibilidade do vídeo, vá pra casa do caramba. Que nojo. Mas Sim, as pessoas estão completamente bravas com preços grandes da comida e crime. Crime, no caso, vocês sabem bem o que aconteceu, né? Subiu um candidato de esquerda costuma defender, o povo costuma ficar, ai, são somente vítimas da sociedade, com isso aumenta a criminalidade. Inclusive, eu trouxe dados aqui também que provam, vou pegar um dado aqui que prova que o aumento de queimadas e desmatamentos do governo Lula. Minha língua ficando de fora enquanto eu escrevo. Desculpa aí se vocês não gostam disso, é porque modo super foco ativado aí quebra, né? Ó, no jornal Gazeta do Povo, hein, ó. Isso daqui não é de direita, isso aqui é coisa assim que o povo já conhece. Queimadas no governo Lula. Calma aí, deixa eu desativar o meu adblock, porque senão o site não deixa. Queimadas no governo Lula batem recorde em 14 anos. Formam corredor de fumaça e castigam animais. Corredor de fumaça, animais queimados ou mortos e um rastro de destruição. As queimadas na Amazônia e no Pantanal batem recorde e colocam em xeque a gestão do meio ambiente no Brasil após intensas críticas e utilização política dos índices de queimada contra o governo Jair Bolsonaro do PL. Presidente Luiz Inácio da Lula do PT tem tido dificuldades para suscitar a promessa no protagonismo da gestão ambiental. Então, meus amigos, quem achou que a esquerda venceu, o amor venceu, tá aí. O amor não venceu nada.
ele tá matando animais, ele tá causando morte, tá aumentando o crime, como já é escrito aqui tanto na Gaveta do Povo, quanto no World News, do App News. Então, assim, a gente tem que levar em consideração que promessas feitas por presidentes e não cumpridas não são boas. São coisas, assim, horríveis. Quando promete que vai abaixar a criminalidade, vai abaixar a quantidade de debates, vai abaixar a quantidade de pessoas brigando em ruas, de pessoas causando acidentes, de briga armada. Quando isso não é cumprido, isso prova a incapacidade não só do presidente, mas sim de toda a ideologia dele de manter algo. Então, assim, temos que levar em consideração que esse presidente prometeu muito e não entregou nada. Então, essas notícias de taxa de diminuição da popularidade do Lula, é óbvio que isso vai acontecer. Porque ele demonstrou ser uma pessoa que não cumpre suas promessas. Ele tá provando isso em prática. E não, eu não era aquele direitista, nossa, extrema direita. Não, eu não era isso. Eu nunca fui isso. Na verdade, eu era esquerdista do nível que apoiava todas as atitudes do Felipe Neto. Fiquei do lado do Lula, fiquei do lado da Dilma na época que a Dilma subiu no poder. E hoje eu volto atrás com a minha decisão. Eu me tornei de direita, eu agora me declaro de direita, inclusive nunca vou chegar aqui e falar, não, eu não sou de direita. Todo mundo na minha sala sabe que eu sou de direita, todo mundo sabe que eu sou contra as ideologias de gênero que podem causar doenças, tipo, se você, tipo assim, eu não tenho nada contra a comunidade trans. Se eles querem ser, eles queiram. Mas fazer isso em crianças é um risco biológico enorme. Disfunção óssea, disfunção de desenvolvimento capilar, disfunção no desenvolvimento hormonal da pessoa, disfunção na capacidade de visão da pessoa mesmo, os olhos não se desenvolvem direito. Tipo assim, se for numa criança, o coração dela, que é feito para bombardear sangue para o crescimento, talvez isso cause problemas de crescimento depois, problemas na coluna, problemas ósseos principalmente, isso é algo que vai acontecer muito. Então assim, eu sou contra completamente a ideia de você envolver crianças em temas adultos, envolver pessoas menores de idade com incapacidade de decidir qualquer coisa em problemas adultos. Ou seja, você colocaria uma criança de 12 anos para votar num presidente? Não, eu também não. Então por que você está colocando ela para decidir uma das coisas mais difíceis da vida de uma criança? Sabe o quão difícil é tomar a decisão de se você é ou não é algo? Cara, é aquele famoso sou ou não sou, ser ou não ser. Isso é uma decisão difícil até para adultos. Adultos às vezes ficam em dúvida de quem são realmente. Então não coloquem crianças nessas pautas. Isso pode causar problema. Isso vai dar muita merda depois, cara. No futuro, a gente não sabe agora, porque isso está sendo feito agora. Mas no futuro, o que pode acontecer com essas crianças? E se essas crianças descobrirem que fizeram a decisão errada e agora quiserem voltar atrás? O menino não vai ter seu de volta. A menina não vai ter seu funcionamento hormonal para ter filhos de volta. Não vai voltar. É algo que vai ser intrinsecamente ferido. A menina que às vezes antes, que agora, que cresceu, quer ser uma mulherzona com uns mundão, não vai ter. Por quê? Porque no passado tomou uma decisão idiota por agendinha, por ideologia. Não coloquem crianças nessas pautas. Não envolvam ela. Não criem um contágio social enorme. Ai, que contágio social não existe. Então por que 2020, 2021, 2022 começou uma onda de gente falando que era, que não era, falando que as coisas e depois voltaram atrás tudo? Porque um monte de pessoa que eu conheci na internet que antes se dizia tipo bi, voltaram atrás, voltaram a ser hétero. Por quê? Porque existe um contágio social enorme, principalmente entre as mulheres. Porque as mulheres tendem a fazer coisas para serem mais parecidas com seus respectivos antro-social. Tipo, se a maior parte das amigas dela são bi, ela vai virar bi mesmo que não seja. Isso é algo muito, muito difícil de tomar decisão. Isso é algo muito
muito perigoso para a sociedade. É algo que faz mal de verdade. Eu não tô falando aqui sobre adultos tomarem decisão. O adulto se vira, cara. Vai lá, beija quem você quiser, faz o que você quiser com alguém, mas não mete criança nisso. Criança não pode estar envolvida em assuntos sexuais, entenderam? Espero que tenham entendido. Seja um pouco mais educado. Bora pra próxima aqui, que é Lula, a taxa de aprovação do Lula caiu em 24% de acordo com o país mais provavelmente no Datafolha. No último na última escala de fevereiro, como assim escala de fevereiro? Pegaram umas pessoas para falar se eles votariam ou não. 2007 pessoas, através do Brasil, com margem de erro de 2%, 2%, basicamente que tá falando que com a taxa de erro de 2%, a maior parte da população acredita que o Lula fez um governo péssimo. E eu afirmo, ele fez. Ele realmente fez. É só a gente ver o tanto que as queimadas aumentou, o tanto que a criminalidade contra a mulher aumentou, o quanto que a criminalidade contra o homem aumentou, a taxa de suicídio aumentou, a taxa de suicídio feminino aumentou. Tudo isso aumentou. Tudo que é de ruim aumentou. A economia do Brasil foi pro caralho. A moeda nossa tá valendo menos do que uma coxinha. Uma coxinha tá R$6. R$6 uma coxinha, irmão. Irmão, há 8 anos atrás a coxinha era quase 2. Era 2, R$3. Olha, dobrou o preço. E isso ano passado não acontecia. Tipo, 2021, 2022, as comidas tava cara. Por quê? Porque tava tendo a pandemia, tava difícil de vender as coisas. Mas agora não era para ter mais essa queda na economia tão grande no Brasil, que é um país basicamente agropecuário. É basicamente para todo mundo tá procurando os produtos brasileiros. Então por que ficou tão caro as coisas pra gente? Por que a economia foi pro caramba? Ai Deus, eu acho que eu fiquei muito irritado com esse vídeo, mas é porque realmente vai vir gente que vai falar: ai, Marcelo, eu acho que não. Cara, não tem que achar. As provas estão aí. Você tem que ver. Você tem que ver. Abre os olhos. Vai em algum lugar. Todo lugar tá falando sobre isso. Todo lugar fala sobre queda. A queda do Lula foi de quase 56,7%. Você tem noção que nesse ano, se tivesse uma votação, o Bolsonaro ganharia de novo? Porque a popularidade do Bolsonaro aumentou em quase 20% e a do Lula caiu em 20%. O Lula tinha 70% de aprovação, ele caiu para 50%. Para 44,6% pelo meu cálculo. Enquanto o Bolsonaro aumentou para 55,4%. Você tem noção que alguém tá recebendo tamanho nível de problema? Algo de certo, algo de errado não tá certo com essa pessoa. Essa pessoa tá fazendo alguma coisa muito errada. Então, pra vocês de direita que estão aí assistindo, tá na hora de bater palma, rolar, bater palma, deitar e rolar em cima da palhaçada que eles fizeram, da escolha ruim. Porque vocês que sempre avisaram que isso ia acontecer, tá acontecendo. Inclusive, uma decisão tomada no final da semana, na semana passada, que eu me lembre, proibiu as igrejas não só de Minas Gerais, tá? Muita gente tá falando que foi de Minas Gerais, mas não, do país inteiro, de fazer bingos. Você tem noção que o bingo pra igreja é grande parte da sua reserva de dinheiro? E o que o povo de direita disse no passado? Que iam tentar derrubar a igreja, que o povo de esquerda ia tentar derrubar a igreja. O que tá acontecendo? Estão tentando de novo. É um aviso que já tinha sido dado, que ninguém escolheu escutar. Fingiram que isso não ia acontecer e aconteceu. Não é a primeira vez que a gente vê isso. Não é a primeira vez que isso acontece. Não é a primeira vez que tal coisa acontece.
Eu fico se vocês verem olhando pra baixo ali, é porque eu tô olhando o horário, porque eu quero fazer esse vídeo em menos de 1 hora, porque falar sobre esses temas é extremamente complicado e a gente tem que compreender os motivos disso. Pra vocês terem noção, comida e bebida estão próximos de 8% mais caro comparado com o ano passado. Ou seja, é 2024 para 2023. E já que estamos em 2025, será que vai aumentar mais 8%? Vai ficar 16% mais caro do que 2023? Cara, isso tudo acontecendo em menos de 3 anos. Em menos de 4 anos. O que o Lula faria se ele tivesse mais tempo de poder, cara? Eu ia ficar com medo real. A comida tá crescendo pra caramba. A taxa de morador de rua também. Tá tendo problema de comunicação dentro do governo. Tá tendo problema de união dentro do governo. Porque o que estão fazendo? Eles estão fingindo que não escutem. Eles não escutam o povo. Escutam só o que vai ser o suficiente para eles roubar, né? Até porque se as coisas estão ficando mais caras, a gente tem que roubar mais. Essa é a cabeça dos governantes. Essa não é a primeira vez que isso acontece. Essa não vai ser a última vez que isso acontece. E como eu disse num vídeo passado que era sobre a legislação, novamente vão fazer a mesma coisa. Vão criar funcionário fantasma. Vão fazer isso para poder ficar roubando o dinheiro da população. Vão ficar falando de aumentar imposto. Porque o imposto vai ajudar a manter o país. Não vai ajudar a manter o país. Vai ajudar a manter o dinheiro deles cheio. Vai ajudar a manter o bolso deles cheio. Porque o rombo que eles fizeram foi maior do que o rombo de qualquer ano. Cara, imagina se o Lula tivesse na governança durante a pandemia. Mas tava ferrado. Porque se a economia tá indo pro caramba sem pandemia, imagina a economia na mão do Lula durante a pandemia. A gente não ia conseguir comer nada, a gente ia passar fome, a gente não ia conseguir sair na rua, pessoas iam perder a casa durante a época que elas mais precisavam de uma casa, porque ou era deixar a casa ou era morrer de fome, cara. Pra você ver o nível da situação. A taxa de criminalidade no país aumentou pra caramba. Mas vamos pro próximo tema, tá? Protestantes brasileiros bloquearam a Amazon. Pariu, ficar tentando traduzir isso direito. Eu acho que isso aqui tem no jornal brasileiro também, mano. Então é só pesquisar. Cara, assim, é uma prova do que eu acabei de falar. A economia do Brasil vai continuar indo pra merdas. Porque hoje em dia, o que acontece? O povo gosta de culpar o agro pelas coisas que acontecem com a natureza. Eu vou falar pra vocês, quem mais se importa com o agro são os agrícolas. Quem mais se importa com a natureza são os agrícolas. Eles são quem mais inventa tecnologia nova para proteger a natureza. Por quê? Porque é a meio de renda deles. É a forma que eles ganham dinheiro. É usando a natureza. Se a natureza morre, eles perdem dinheiro. Então parem de culpar os vendedores, os agrícolas, sobre tudo. Eu vou ler a matéria aqui pra vocês, agora que eu achei ela em português. E de novo, meu bloqueador de anúncio tá atrapalhando. Transportes da soja na Amazônia enfrentam protestos indígenas em estradas precárias. Eu nem vou falar que são protestos indígenas, tá? Porque muito provavelmente esses indígenas nem são indígenas mais. São pessoas que têm conexão com a internet, têm conexão com a população. Eles só se dizem indígenas para poder continuar recebendo um dinheirinho do governo. Porque assim, existem indígenas de verdade que realmente vivem como indígenas e em sociedade, mas muitos deles só usam internet e estão até morando em apartamento. É o que eu chamo de indígena de apartamento. Se você é indígena de verdade, não vou te julgar, não vou falar mal de você, estou aqui te agradecendo, inclusive, mas essas pessoas que usam a pauta indígena só para poder ganhar dinheiro, protege indígenas e estradas precárias, vem atrapalhando as atividades nos terminais fluviais de Muritituba, no Paraná ou na Paraíba?
Eu não vou saber. O principal complexo portuário do chamado Arco Norte e onde empresas como Cargill e Bunge têm operações relevantes. O gargalo logístico, num momento de demanda aquecida pela soja brasileira, que é o maior produtor e exportador mundial, deve colher um volume recorde de oleaginosa este ano. A escalada da guerra comercial global, que desestimula a compra de soja dos concorrentes norte-americanos pela China, favorece as vendas do Brasil ao país asiático, que é o maior importador do mundo do grão. Muritiba recebeu cerca de 15 milhões de toneladas de soja. 15 milhões de toneladas de soja e milho no ano passado, os quais foram acondicionados em barças para posterior exploração por Barcarena, Paraná. O volume movimentado, equivalente a mais de 10% das exportações brasileiras desses grãos no período, espera que a movimentação no porto aumente cerca de 20% esse ano. Mas desde o final de março, manifestações do povo munduruco têm bloqueado um trecho da rodovia Transamazônica, BR-230, perto da instalação portuária, atrapalhando a passagem dos caminhões em determinadas horas do dia. Os indígenas desejam pressionar o Supremo Tribunal Federal a derrubar uma lei de 2023. Caraca, uma lei de 2023! Ou seja, uma lei do governo Lula. Ou seja, os indígenas também estão contra o Lula. É incrível. Que visa limitar seus direitos à terra, o chamado marco temporal. Peraí, que? Uma lei do Lula limita os direitos à terra dos indígenas? Ah, que incrível, né? Nem parece que tem motivo pra isso. Ninguém avisou. Ninguém avisou, né? Ninguém avisou que isso ia acontecer. A presença dos Munduruku exacerbou um outro problema da região, que é a falta de pavimentação num trecho de 5 km da BR-230, conhecido como transportuário. Segundo a Associação Nacional das Empresas de Transporte de Carga do Brasil, ANATIC, os problemas no trecho atrasaram o descarregamento de algumas carretas por 3 dias em Muritiba. Recentemente, a Amport, que representa as maiores empresas que embarcam no terminal, disse que os caminhoneiros com acesso pré-agendado não enfrentam esse tipo de espera no porto. Ainda assim, o diretor-presidente da Amport, Flávio Akatauasu, eu vou ler de novo aqui. Flávio Akatauasu. Por que o nome dele é meio japonês? Não sei. Estimou que cada hora de bloqueio dos manifestantes impede que pelo menos 12 mil toneladas de soja sejam descarregadas no terminal. A Via Brasil BR-163, que administra 1.009 km da rodovia e liga as fazendas do estado do Mato Grosso ao porto fluvial, disse que o novo acesso será construído quando o Poder Judiciário lhe der permissão para desapropriar determinadas áreas. Enquanto isso, a presença dos indígenas e caminhoneiros na área gerou tensão nas proximidades de Muritiba. De acordo com uma carta escrita pelos representantes Munduruku, enviados a Reuters, nossa luta é pacífica, mas temos sofrido ataques e ameaças dos caminhoneiros, incluindo xingamentos e arremessos de pedras, disparos e manobras violentas com veículo, disseram os manifestantes. Cara, eu não vou ficar do lado nem dos indígenas, nem dos caminhoneiros, mas que realmente deve ser estressante. Você tá andando de caminhão e uns caras simplesmente parar só pra fazer protesto na tua frente, você só querer chegar em casa com a tua família e dar comida pros teus filhos porque você ama a sua família, e ter um povo impedindo você de fazer o seu trabalho porque é a única coisa, é a única fonte de renda que você tem.